Agora são 11h08 aqui conosco o doutor Pedro Salioni de Faria Fonseca, que é especialista em direito previdenciário. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Zelina. É um grande prazer participar mais uma vez aqui do seu programa. Prazer também tê-lo aqui. Doutor Pedro, vamos falar a respeito de assunto que interessa a todo mundo sem exceção. Vamos falar de mensalidade de recuperação. O ouvinte seguramente não sabe o que é isso. Vamos explicar o que é? Vamos sim. Ó, não é novidade para ninguém, Joselino. A ordem na Previdência Social é economizar. Então, todo mundo sabe que estão sendo feitos mutirões constantes e aquelas pessoas que recebiam benefícios por incapacidade estão sendo chamadas para fazer uma nova avaliação da sua condição física, né? E então, a mensalidade de recuperação está inserida dentro desse contexto. Aquelas pessoas que recebem, aqueles aposentados que recebem aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, podem fazer jus à mensalidade de recuperação, caso o INSS entenda que a capacidade de trabalho tenha sido recuperada. Esta avaliação é feita de forma correta? A pessoa pode acreditar nessa avaliação, doutor Pedro? Veja bem, o ideal é que a pessoa seja chamada para fazer uma nova perícia, né? Isso é irrenunciável, né? Isso aí é o mínimo que deve acontecer. O segurado é chamado para fazer uma nova perícia e deve ser avaliado. E naturalmente que ele deve ser corretamente avaliado, ele deve ser avaliado por um profissional especialista na patologia que ele apresenta, e aí que vem o problema. Ah, sim. Agora, como é que ficam os pagamentos e por quanto tempo o aposentado recebe essa mensalidade? O que acontece? Então a pessoa recebe há muito tempo, há mais de 5 anos, uma aposentadoria por invalidez. E aqui cabe um parênteses. É sempre importante esclarecer que mesmo a aposentadoria por invalidez, ela não tem um caráter vitalício. Não tem? Não tem. Então, se você, segurado da Previdência Social, recebe aposentadoria por invalidez, saiba que, em muitos casos, eu vou comentar algumas exceções, você pode ser chamado para fazer uma nova perícia e, se o INSS unilateralmente entender, você pode ter seu benefício cessado. Então, a mensalidade de recuperação é exatamente nesses casos, onde o segurado já recebe aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, é chamado para fazer a perícia, tem o benefício cortado e passa a receber uma mensalidade de recuperação. O que é essa mensalidade? É uma escadinha que vai descendo. A pessoa recebe os primeiros 6 meses o mesmo valor da aposentadoria. Depois, fica mais 6 meses, passa a receber 50% do valor da aposentadoria. E depois mais 6 meses recebendo 25%. Depois do 18º mês, 6, 12, 18, o benefício é cortado por completo. Pedro, tem muito aposentado nessa situação, muita gente? Tem muita gente, Joselino. Você não tem ideia de quantos benefícios foram cortados pelo INSS. E aqui eu faço uma reflexão que, de fato, né, tem muita gente que recuperou a qualidade de segurado. Só que o governo vir 5, 10, 15, 20 anos depois tentar retroagir reparar uma avaliação que deveria ser feita pontualmente, às vezes você, mesmo acertando, você acaba gerando também uma grande ilegalidade. Nós podemos entender então que nos casos em que esse benefício é cessado, é justo. Muitos casos sim. Sim, né? Eu acredito que seja uma minoria. Tá? Agora, o grande problema é o seguinte, Celino. Você pega uma pessoa que está há 5, 10, 15 anos afastada do mercado de trabalho. Eu tenho casos de bancários que trabalhavam com máquina datilógrafa. Ah, sim. Né? Não conheceram o computador. E como que você vai cortar um benefício dessa pessoa, que já está 5, 10, 15, 20 anos afastada do mercado de trabalho, né? Ela está com idade avançada, ela está desatualizada, né? E vai tentar inserir-la no mercado de trabalho, você vai jogar essa pessoa no abismo. Não tem nem idade para isso, né? As empresas não querem recepcionar mais esse trabalhador, infelizmente. É uma situação realmente muito complicada. Dona Pedro, durante o recebimento dessa mensalidade de recuperação,
o cidadão pode tentar restabelecer o benefício? Penso que sim, né? Assim que o benefício diminui, eu sugiro ao segurado que se municie, reúna novos laudos, novos atestados, comprovantes de alta, bulas de remédio. Se a pessoa entende que ainda está incapacitada e não está apta a trabalhar, faça um novo pedido administrativo no INSS. Tente restabelecer esse benefício e, em última hipótese, procure um profissional de sua confiança para que ingresse na justiça com uma ação judicial contra o INSS, faça uma perícia médica. E a questão da perícia médica é muito controvertida no INSS, Joselino, porque a gente vê casos absurdos de pessoas que estão absolutamente capacitadas. Eu já tive casos de pessoas com mal de Parkinson que sentavam na minha mesa e tremia, que a mesa tremia toda. Às vezes era até constrangedor atender uma pessoa numa situação dessa. Eu já tive casos de pessoas amputadas e foram jogadas no mercado de trabalho. Então existem sim alguns poucos acertos, mas existem muitas ilegalidades. Agora, doutor Pedro está falando a respeito da mensalidade de recuperação. O segurado, durante o recebimento dessa mensalidade, ele pode trabalhar? Pode, né? A intenção dessa mensalidade é exatamente essa. A pessoa sabe ou deveria saber que vai ter o benefício cortado. Ela passa a receber a menos exatamente para ela se programar, começar a tentar, para o benefício não ser cortado de forma abrupta, imediata. Ela está há muitos anos recebendo, né? Para ela não ficar, literalmente, no jargão popular, para não ser pego de calças curtas, então a mensalidade paga 6 meses 100%, mais 6 meses 50%, depois só 25% vai diminuindo. Então a pessoa deve e pode, inclusive, faço votos de consiga, né, ser reinserida no mercado de trabalho, oportunidade que poderia acumular a mensalidade de recuperação com o salário. A pessoa, se conseguir ser novamente inserida, pode receber a mensalidade, inclusive junto do salário. Agora nós estamos falando, evidentemente, de pessoas que têm condição de voltar ao trabalho. Exatamente. Agora, quem não tem condição... Aí tem que tentar reverter essa decisão. E aqui eu chamo a atenção porque tem muitas pessoas que não sabem que fazem jus à mensalidade de recuperação. Então, o INSS cortou benefícios de muita gente que recebia mais de 5 anos a invalidez e não implantou a mensalidade de recuperação. E tem muita gente que vai na perícia, o perito não fala que o benefício vai ser cessado. O INSS não informa, a pessoa fica ali 6 meses recebendo a mesma coisa e acha que passou na perícia. E aí o benefício começa a diminuir. Sei. E a pessoa não sabe por quê. Agora, um outro dado que é também legal que o ouvinte saiba. Esse período em que o segurado recebe mensalidade de recuperação conta como tempo de contribuição? Isso é muito favorável para o segurado, para o aposentado. Então, suponha que você ficou 5, 10, 15, 20 anos recebendo uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. Você ficou impossibilitado de trabalhar, porque você não pode trabalhar e receber o benefício ao mesmo tempo. E é sumariamente cessado. O que você vai fazer com esses 5, 10, 15, 20 anos que você recebeu o benefício não pode contribuir? O INSS vai achar que você não pode aposentar porque você não contribuiu esse tempo. Mas você não contribuiu porque você ficou impedido de contribuir. Então você pode alternar, voltar a contribuir para o INSS e utilizar todo esse tempo de benefício por incapacidade como se fosse de tempo de contribuição. Então, se você ficou 5, 10, 15, 20 anos recebendo benefício por incapacidade, ele vale como se fosse tempo de contribuição. E aí você pode tentar somar esse tempo, ver se você tem a idade com esse tempo, ou somar esse tempo com novas contribuições ou contribuições anteriores, e ver se você é homem, tem 35 anos, ou se a mulher somou 30, e tentar aposentar por idade ou por tempo de contribuição, que tem um viés vitalício. É um benefício seu e o INSS nunca mais vai poder ameaçar de cortar. Então tem que ficar atento a todas essas questões. O Baião está nos ouvindo, faz uma pergunta. Um tempo em que a pessoa está aposentada por invalidez conta para a aposentadoria? Ele está querendo dizer um tempo que a pessoa está afastada. O problema é isso? Seria exatamente isso aqui que eu comentei. Uhum. A pessoa que está aposentada por invalidez, se vier a ser cessado esse benefício, esse tempo deve ser contado como se fosse de tempo de contribuição. Então ele teve exatamente a dúvida que eu acabei de esclarecer. E sem sombra de dúvida, se você intercalar, voltar a contribuir e somar esse tempo,
você pode somar 35 anos, o homem, 30 a mulher, tentar aposentar com fator ou até mesmo pela regra dos pontos. Sr. Pedro, é a sua área, nós não podemos encerrar sem fazer uma perguntinha na sua avaliação. Essa reforma da Previdência passa? Olha, José Lino, eu acho que a reforma passa. Passa. A questão é como vai passar. Geralmente se propõe uma proposta mais severa, para que depois se discuta, se retroaja em alguns pontos. O próprio governo unilateralmente já retroagiu, já retirou alguns pontos, né? Então a gente tem que ver o quanto severa vai ser essa proposta. Eu acho que a oposição tem feito uma oposição muito frágil, né? Não tem atacado o que de fato deve ser atacado na reforma. E eu acho que a reforma passa, mas faço votos, sinceramente, torço para que não seja uma reforma tão severa quanto a proposta. E, digamos, essa é a intenção. Sempre que você faz uma proposta, você volta um pouco atrás, você, digamos assim, desidrata um pouco a severidade dessa proposta. Como em toda negociação na vida, né? Uma negociação. Você pede lá em cima para chegar onde você quer, né? É uma negociação. É legal. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela visita. Bom dia para o senhor. Sempre um grande prazer participar do seu programa, Zé Lino. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Pedro Salione de Faria Fonseca. Anote aí o telefone do escritório dele. 3271-3009. 3271-3009, ok?